Está registrado. A pastora Débora, bem-vinda em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos que aqui já estão. Amém, amém. Vamos abrir nossa Bíblia, lá em Gênesis 30, 23. Nós vamos falar sobre paciência, vamos falar sobre o tempo da manifestação de Deus na nossa vida. Amém? Gênesis 30, 23 vai relatar o nascimento. Gênesis 30, eu botei errado aqui. 23. 30, 23, desculpa. Gênesis 30, 23. Amanhã eu vou fazer isso. Gentileza, desliga o microfone, por gentileza. Gênesis 30, 23 vai relatar para a gente o nascimento de José. Mas o nascimento de José, ele é tão extraordinário, porque foi a partir daquele momento que a vida de Jacó começa a ser mudada. Começa um tempo de restituição na vida de Jacó, quando José nasce. E vamos lá, Gênesis 30, vamos ler a partir do 22. E Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e abriu a sua madre. Gente, Raquel já vinha orando por um filho há muito tempo. Anos orando. E Deus vai falar conosco aqui nesta manhã, porque eu já sinto a presença do Espírito Santo. Anos orando por algo. Anos. Você sabe quando você está anos orando por alguma coisa e chega um ponto que você fala assim, Deus, eu não vou orar mais não. Eu já estou cansada de orar por isso. Quem nunca passou por isso, né? Jesus disse que nós devemos orar, ele fala da parábola da viúva, né? Que ela precisava. Eu gosto muito, muito, muito dessa parábola, ela fala muito ao meu coração. Porque havia ali uma mulher que precisava de justiça. E ela estava diante de um juiz que não temia a Deus. Ele não temia a Deus. Mas ele falou, eu vou fazer o que essa mulher me pede, para ela parar de me importunar. Porque ela falava, me faz justiça contra o meu adversário. E Jesus disse, não ouvirá depressa o Pai, aqueles que clamam a Ele dia e noite? Dia e noite. Jesus disse, eu lhes asseguro que Deus lhes fará justiça depressa. Só que nós somos muito ansiosos, nós somos impacientes, né? Nós queremos as coisas instantâneas, né? Nós vivemos, né, na era do fast food, né? Você pediu, o negócio chega rápido na sua casa. Você quer esquentar um leite, você põe no micro-ondas e ali você põe 30 segundos, 90 segundos. E a gente quer que essas respostas de Deus na nossa vida seja assim, Senhor, 30 segundos, né? Nós queremos assim, 30 segundos, Senhor. 30 segundos. Nossa, você orou, saiu do lugar da oração, você já quer a coisa manifesta lá, né? Nós somos a geração Disney, né? Eu falo isso, né? Que nós somos uma geração Disney, todo mundo aqui cresceu assistindo, né? Já assistiu. Ai, a Cinderela estava com problema e chegou a fada madrinha, e aí num passe de mágica, né? Instantaneamente, tudo se resolveu, só que as coisas elas não são assim, mas o Senhor Jesus disse que depressa Deus vai nos ouvir. Depressa, ele falou, e Deus não mente. Então Raquel orou por anos para que Deus a concedesse um filho, e você vai ver isso lá em Gênesis 30, versículo 8 e versículo 22. E muitas pessoas, né, elas se tornam impacientes em esperar, como ela também foi impaciente. E é claro, é óbvio
que o inimigo das nossas almas, ele vai vir com essas palavras. Se Deus fosse fazer o que prometeu, ele já teria feito. Não é assim? Quem nunca ouviu isso? Se Deus fosse fazer o que ele te prometeu, ele já tinha feito. Não aconteceu é porque não é para você. E aí você começa a duvidar que aquela promessa foi Deus mesmo que fez. Você começa a falar, isso é coisa da minha cabeça, Deus não prometeu nada, eu estou querendo alguma coisa que não é vontade de Deus, Deus não tem isso para mim, e aí você desiste. Mas em Tiago 5,7 está escrito: portanto, irmãos, sejam pacientes, vejam como o agricultor aguarda com expectativa que a terra produza preciosa colheita. Agricultores preparam o solo. Pela manhã, hoje na live, eu falei sobre isso. Você está ali na sua casa plantando uma semente. E você não está vendo o que está acontecendo debaixo da terra. Mas só porque você não está vendo, não significa que não esteja acontecendo. Alguma coisa está acontecendo debaixo da terra quando você plantou a semente da palavra. Alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Alguma coisa está acontecendo nas regiões celestiais. Alguma coisa está acontecendo com aquela semente, porque a palavra não volta vazia. Deus falou, a palavra não volta para mim vazia, ela fará aquilo que ela foi designada a fazer. O nosso problema é que nós desistimos antes da manifestação da semente, antes da manifestação da colheita. Nós damos as costas para a palavra. Nós largamos aquele terreno. Isso não vai acontecer. Nós matamos a semente. Se Raquel tivesse desistido, ela não teria dado à luz a José, que foi um divisor de águas dentro daquela família. José foi um divisor de águas dentro daquela família. Jesus é descendente de Judá, mas foi através de José que aquela família foi salva de uma grande fome. José que trouxe glória para aquela casa, para aquela família. José foi um divisor de águas. Eu quero te dizer que você é um divisor de águas na sua geração. O seu nascimento é um divisor de águas. O seu posicionamento em Deus é um divisor de águas. Você não pode desistir da promessa de Deus. E Raquel está numa situação muito difícil, porque ela está vendo Lia, sua irmã, tendo filho um atrás do outro. Isso é difícil, gente. É difícil. Você está ali orando e clamando, e você está vendo as sementes do outro crescer, as sementes do outro florescer, e você continua olhando para a sua terra, e você pensa, quem já assistiu o Fazendeiro de Deus é extraordinário, como ele planta batatas, né? Todo mundo diz, não vai dar nada, e ele falando, vai. Sem chuva, não teve chuva para essa batata nascer. Ele disse, vai, tem batata ali debaixo da terra. E quando chega o tempo da colheita, que ele começa, tem aquelas batatas maravilhosas. Porque ele creu que Deus estava fazendo alguma coisa. Creia que Deus está fazendo alguma coisa com as suas orações pelos seus filhos. Creia que Deus está fazendo alguma coisa com as suas orações pela sua casa, pela sua vida profissional. Você não está vendo, mas Deus está fazendo alguma coisa. É porque não chegou a hora dessa semente brotar. Tem o tempo certo da colheita.
E a colheita vai ser grande, e a colheita vai ser extraordinária, porque tem muito tempo que você está orando. Tem muito tempo que você está regando essa terra. Você está gerando algo extraordinário da parte de Deus. Vai acontecer. E quantas pessoas olham e aí, de repente, elas começam a olhar para a vida de pessoas que não têm temor de Deus e falam, Deus, essa pessoa não teme o Senhor. E está crescendo, e está prosperando, e está frutificando, Deus. E eu, Deus? Deus quer que você saiba que algo está acontecendo. Você não está vendo, mas está acontecendo. E é muito grande o que está acontecendo. É extraordinário o que está acontecendo. Quando manifestar, nós não vamos nem acreditar. Você vai dizer, nós vamos dizer, Deus, eu não pensei que fosse desse tamanho. Deus, o que é isso que o Senhor fez? Mas foi obra do Senhor, enquanto você estava ali plantando sementes e aguardando. Porque é isso que os agricultores fazem. Eles preparam o solo, eles plantam as sementes e depois eles aguardam. Guarda isso se você puder anotar. Preparar o solo, plantar as sementes e aguardar. Então, você plantou sementes, você preparou, você plantou, agora você está aguardando. Você sabe que no tempo determinado por Deus, essas sementes vão germinar. Elas vão germinar. São as respostas das suas orações. Jesus disse depressa, ele não disse instantâneo. Há uma diferença entre depressa e instantâneo. Deus trabalha com sementes. Amém? A sua semente, ela vai germinar. Então, não foque em receber. Foque em se mover. Anote isso. Mantenha o seu foco em continuar em movimento. Continue andando. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, ele não para. É isso que está escrito. Voltará com júbilo. Continue andando, continue se movendo no propósito de Deus, continue orando, continue clamando, continue crendo. O momento de aguardar é o momento de continuar se movendo. Continue regando aquela semente. O agricultor que diz assim, essa terra não vai dar nada e vai embora, ele parou. Ele parou de se mover. Nós não podemos parar. A gente tem que se mover. O justo viverá pela fé. Você crê nisso? Tem um versículo, eu gostaria. Então, eu vou terminar de ler aqui, nós vamos em Gálatas. E ela, versículo 23, pela primeira vez concebeu, ela engravidou, e ela deu à luz um filho e disse, Deus, olha o que ela disse quando ela ganhou José, Deus removeu a minha vergonha. E foi isso que aconteceu. Você vai ver que dali para frente, Jacó só vai crescer e prosperar. Deus removeu a minha vergonha. E deu-lhe o nome de José. José significa que ele acrescente, significa acréscimo do Senhor, dizendo, o Senhor me acrescente outro filho. Meu Deus, e que acréscimo, que honra
que foi o nascimento de José, a entrada de José naquela casa, naquela família. Se você for olhar, os filhos de Jacó eram todos problemáticos. Se você for olhar para aquela família, você vai dizer, essa família não vai dar em nada. Cada um com maior problema que o outro. Irmãos que tinham ciúmes, pessoas que brigavam entre si. Se você olhar para a família de Jacó, você vai dizer, isso não vai dar em nada. Talvez você esteja olhando para a sua família, para alguma circunstância, dizendo, isso não vai dar em nada. Mas tem um José, amém? Tem alguém que vai trazer honra. E essa pessoa é você. Essa pessoa é você que Deus levantou para que haja honra dentro da sua casa, porque você é a pessoa que clama, você é a pessoa que ora. Ela diz, Deus removeu a minha vergonha. Aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, Jacó, gente, toma uma posição diante de Labão. Até então ele era um cara explorado, mas agora, com o nascimento desse menino, ele toma uma posição diante de Labão e diz, deixa-me ir, que me vá ao meu lugar, à minha terra, dá-me minhas mulheres pelas quais te servi e meus filhos e partirei, pois tu sabes o serviço que te prestei. Uma pessoa em casa mudou tudo. O nascimento daquele menino mudou tudo. Você é amado de Deus, você é escolhido. Deus está ouvindo suas orações. Coisas vão começar a acontecer. O que você tem que fazer é não desistir. Porque Deus vai remover a vergonha. Raquel disse, Deus removeu a minha vergonha. E vocês sabem quanta honra José trouxe para aquela casa. Foi da noite para o dia, gente? Não, não foi. Nós vamos ver daqui para frente que Jacó começa a enriquecer. E Deus vem falar com Jacó, Gênesis 31. Olha a palavra de Deus para Jacó. Gênesis 31, 12, Deus diz a Jacó, ele disse, ergue agora os olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te faz, o tempo da restituição. Tempo da restituição. E começou quando José nasceu. Jacó se posiciona. Jacó quer o seu salário, ele quer trabalhar por ele, pela família dele. Jacó para de ser explorado. E Deus se agrada do nosso posicionamento. Você está posicionado em Deus ou você está deitado como vítima? Oh Deus, coitado de mim. Oh Deus, tem misericórdia. Olha, fulano cresce, ciclano cresce. Deus, olha eu. Coitado de mim, Deus, nunca vou sair disso daqui. Você tem que se posicionar, Senhor, agora eu quero trabalhar por mim, pela minha família. É esse o posicionamento de Jacó. Quando José nasce, ele fala, Labão, eu quero agora trabalhar por mim e pela minha família. E eu quero falar para pastores e líderes que estão aqui. Chegou a hora de você trabalhar por você e pela sua família. O que você tem feito pela sua casa e pela sua família. Uma vez eu ouvi irmão Miles Monroe, não sei se vocês conhecem, ele já faleceu, gosto muito dele. Deixou um legado incrível. E uma vez eu ouvi o irmão Miles dizer uma coisa. Para os homens, era uma reunião de homens. E ele disse para os homens naquela reunião, era uma reunião de pastores, ele disse, olha, você não precisa cuidar da noiva de Cristo.
A noiva de Cristo, a igreja, ela tem um senhor e um noivo que sabe cuidar dela. Agora, você tem que cuidar da sua esposa. Porque está escrito que os casados cuidam das coisas do mundo, de como agradar o seu cônjuge. E filhos de pastores têm se perdido, entrado por caminhos que eu não vou citar aqui, porque os pais, líderes na igreja, cuidam melhor da igreja do que da própria família. E isso está destruindo esses filhos. Jacó acorda um tempo que ele diz, agora é hora de cuidar da minha família. E eu estou vendo muitos pastores tirando um tempo sabático para cuidar das suas casas. O que você tem feito pela sua casa e pela sua família? Porque chegou um tempo de restituição. Essa restituição veio quando Jacó acorda. E lá no versículo 30 de Gênesis 30, ele diz, porque o pouco que tinha antes de mim multiplicou-se sobremaneira, o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Quando hei de trabalhar também por minha casa? E às vezes, como líderes, como pastores, nós cuidamos da casa dos outros. E a pergunta é, quando hei de trabalhar por minha casa? E é nesse posicionamento que Deus vem a Jacó e diz, eu tenho visto o que Labão está fazendo com você. É tipo assim, sabe? Eu tenho visto o que Satanás tem feito dentro da sua casa. Eu tenho visto que pessoas têm te oprimido, pessoas têm te sugado, pessoas têm sido abusivas com você, que era um abuso. Como está a sua casa? Quando você vai trabalhar pela sua casa? Como estão seus filhos? Você tem tempo de qualidade com seus filhos? Como está a sua esposa? Como está seu marido? Você tem tempo de qualidade com seu marido? Tempo de qualidade com a sua esposa? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Não é assim. E Jacó acorda que ele agora tem uma família, ele tem 2 esposas, ele tem 11 filhos, daqui um pouquinho vem o 12º, Benjamim. Ele precisa edificar aquela casa, ele precisa edificar aquela família, ele precisa trabalhar pelo sustento daquela família. Através dele, Labão enriqueceu. E quantas pessoas estão enriquecidas pelo seu trabalho, pelo seu ministério, e a sua casa caindo na miséria, na pobreza espiritual, emocional, financeira. Quantos ao seu redor, quantos líderes, quantas pessoas debaixo da sua liderança vivem uma vida extraordinária por causa do seu comprometimento, dos seus ensinamentos, por causa da bênção do Senhor na sua vida. E você, dentro da sua casa, seus filhos em miséria emocional, seus filhos em miséria financeira, seus filhos padecendo, e você cuidando da casa dos outros. Jacó diz, agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E o Senhor restitui tudo para ele. Quando ele volta para o olhar, para a sua família, Deus restitui tudo para ele.
Deus restitui tudo para ele. Ele recebe um tempo de restituição. E chega um tempo que ele sai da casa de Labão. E é um tempo, às vezes, que você vai ter que sair do convívio, do meio das pessoas onde você está, porque ali são sanguessugas. Estão te sugando. E Deus diz, sai. Porque Deus fala com Jacó, agora vai embora. Vai embora, seu tempo aí, neste lugar, servindo essas pessoas, acabou. Acabou. É tempo de restituição. Já restituí tudo que eles roubaram de você, sugaram de você, e agora vai com a sua família para outro lugar. E ele sai daquele meio onde ele tinha amigos, onde ele tinha parentes, onde seus filhos tinham amigos, e ele vai, ele volta. Acontece um reboliço lá entre os irmãos, porque a família não está bem. Você vai ver que a família de Jacó não está bem. Mas como Deus é grande, nasceu José. Aquele que veio para remover a vergonha. Aleluia. E é tempo de remoção de vergonha. É tempo disso. E eu quero dizer, Deus me põe em cada enrascada. Eu falo que Deus me chama para falar umas coisas mais assim, sabe, que ninguém quer falar. Eu falo assim, Senhor, o Senhor me deu essa voz, que ninguém, que é gostosa, né? Que as pessoas falam assim, pastora, sua voz é tão gostosa de ouvir, que é justamente para me falar o que ninguém quer ouvir, mas né, não vai sair, porque... E se você, eu quero te dizer isso, porque é isso que o Espírito Santo fala comigo. Se você é o sanguessuga na vida de alguém, para, porque Deus vai tirar você de perto dessa pessoa. Ouve a voz do Senhor. Amém? Nós temos que perseverar. Você vai ver que tem um reboliço, as coisas não estão bem na casa de Jacó. Mas Deus está ali. Deus está agindo, tem semente plantada. Tem promessa na vida dele. Tem promessa na vida dele, né? As pessoas estão agora falando que antes falava quem tem promessa de Deus não morre. Agora estão falando quem tem promessa de Deus morre. Eu vou dizer mais além. Quem tem promessas de Deus e persevera nelas, vai ver o cumprimento delas. Verá o cumprimento delas. Deus, Jacó é um cara incrível. Eu amo Jacó. Porque a palavra de Deus diz, eu me aborreci de Esaú, mas eu amei Jacó. Eu amei Jacó. Gente, Deus amava esse homem, porque com todas as dificuldades, desde o nascimento, desde o ventre, lutando com aquele irmão, ele não desiste, porque ele quer uma coisa, ele quer a bênção de Deus. Então, ele é todo cheio de falha, ele é todo problemático, ele é todo cheio de defeito, mas ele não desiste. Ele não desiste de buscar Deus, ele não desiste de ouvir a voz do Senhor. Eu amo Jacó. Falo que Jacó somos nós, sabe? Falhos, imperfeitos, mas ali perseverantes. Eu amo Jacó.
Louvado seja o nome do Senhor pela vida desse homem. Imperfeito, mas perseverante. Ele persevera buscando ao Senhor. Ele não morre, não, ele vê o cumprimento. Ele quase morre quando tem a notícia falsa de seus irmãos que José morreu. Mas ele não desiste. Ele não desiste. E enquanto ele não desiste, José está sendo transformado num grande líder que vai trazer honra para aquela casa. Não desista dos seus filhos. Não desista de orar pelos seus filhos. Enquanto você não desiste, Deus está transformando esses meninos, essas meninas, em alguém que vai trazer honra para sua casa, para sua família. Não desista. Não abra mão da sua família. É hora de cuidar da sua casa. Eu sou uma pessoa que eu choro mesmo, viu, gente? Eu tenho grande dificuldade quando eu vejo a presença do Senhor, eu tenho grande dificuldade de não chorar. Não desista. Porque enquanto você não desiste, Deus está operando dentro do seu lar. E nós vamos ver isso. Que Jacó, lá em Gênesis 46, quando ele recebe a notícia de que seu filho está vivo, ele desce. Gênesis 46, Israel partiu com tudo quanto tinha. Gente, no meio disso, ele encontra com um anjo que ali no Velho Testamento é Jesus. Coisas estão acontecendo. Ele desceu com tudo quanto tinha, ele foi a Berseba, um lugar consagrado por acontecimentos sagrados, e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai. Ele é o cara que está sempre orando, sempre buscando o Deus de seu pai. Todo momento que ele tem, ele está ali buscando o Deus de seu pai. Por isso que o Senhor é chamado Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Não é o Deus de Esaú, é o Deus de Jacó. O mais imperfeito dessa tríade, né? Aleluia. E ele vai, e quando Deus fala com Jacó para levar toda a sua família para o Egito, ele disse a Jacó, por intermédio de um sonho: eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse ele, não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você e seus descendentes uma grande nação. Que restituição! Que glorioso! Uma vida de perseverança, uma vida de busca. E agora ele vê a sua família exaltada num lugar tão alto. Você já pensou nisso? Seu filho é o segundo no poder numa nação poderosa, como era o Egito na época. E seu filho é o segundo no poder, porque Faraó diz: abaixo de mim, só você. José, acima de você só tem eu. O seu filho. Você já pensou nisso? Criar filhos para governar? Vai cuidar da sua casa. Chegou o tempo de você cuidar da sua família. Vai cuidar da sua casa. Chegou o tempo de cuidar da sua casa para que reis, governadores, pessoas que vão fazer a diferença sejam colocadas na terra.
Deus disse a Jacó que ele não precisava ter medo, mas que ele precisava seguir em frente como ele sempre fez, com coragem. Com coragem. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele: Jacó, você será tentado a voltar, mas deverá seguir em frente. Faça isso mesmo com medo, mas faça, porque você vai chegar ao destino desejado. Vai com medo, mas vai. Então, quando nós estamos com medo, a coisa mais sábia a fazer, gente, é seguir em frente. É acreditar em Deus. Não é fazer coisas de forma tola, mas é seguir o direcionamento de Deus. Se Jacó não tivesse se posicionado diante de Labão, ele estaria até agora lá, né? Lá na casa de Labão, sendo oprimido, sugado. Mas ele se posiciona. Agora eu quero trabalhar pela minha família. Agora eu quero trabalhar pela minha família. E eu quero te incentivar a tirar um tempo todos os dias. Isso não é egoísmo. Eu falei com vocês que eu ia em Gálatas, né? Porque o justo viverá pela fé. E eu quero te incentivar a tirar um tempo todos os dias. É um tempo destinado, você não vai orar por ninguém, a não ser pela sua casa. Você vai orar pela sua família. Você não vai orar por ninguém, você vai orar pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Em Gálatas, o apóstolo Paulo tem uma palavra que ela é simplesmente extraordinária, que ele fala que nós recebemos o Espírito Santo pela fé na palavra. E não estava no script falar sobre isso, daqui a pouco eu pego essa passagem e mostro para vocês, que ela está numa outra Bíblia que eu marco, faço um estudo nela durante a semana. Mas eu quero te convidar a tirar um tempo, todos os dias, 20 minutos, 30 minutos do seu dia, em que você vai arranjar um lugar secreto e você vai orar só pela sua casa. Você vai orar pelos seus filhos, pelo seu marido. Você que é solteiro, vai orar pelos seus pais. Nessa oração, você vai incluir seus irmãos, seus filhos, seu cônjuge. Só por eles que você vai orar. Esquece. Depois você tira um tempo para orar por outras pessoas, mas nesse tempo específico, você vai orar, você vai profetizar. Se a pastora Rita me permite, eu quero mostrar para vocês esse planner. Pode, pastora. 366 dias de bênçãos para os seus filhos. É um planner que eu fiz. Né? E a pastora Evelyn me ajudou a elaborar. A colocar na Amazon. Quem está fora do Brasil, a Amazon entrega impresso, no Brasil não. Quem está fora do Brasil, você pode pedir pela Amazon 366 dias de bênçãos para os seus filhos. É uma palavra por dia para você orar, para você confessar para os seus filhos. Né? Tem ele em forma de e-book na Amazon, que ele é digital. E fora do Brasil, a Amazon entrega impresso também, agora até de capa dura. Se você quiser abençoar meu ministério comprando, será uma honra que isso chegue na sua casa. Isso foi o Senhor que me deu há muitos anos atrás. Todos os dias eu escolhi uma palavra para orar pela minha filha. E aí eu
fiz 366. 366 é por, né, quando fevereiro é um dia atípico. Ore a palavra pelos seus filhos, confesse a palavra pelos seus filhos, cuide da sua casa, cuide da sua família. Amém? Pastora, muito Amém. obrigada pela honra. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Débora, foi bênção.